sentir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas da nossa Federativa do Rio de Janeiro, CICERJ. E olha, nós estamos aqui porque nós estamos num lugar especial, numa data especial, 18 de abril, não é, professor? É verdade. E com uma pessoa especial, uma presença mais do que amiga. Então, está tudo assim, num momento muito bacana, para a gente ter esse Presença Amiga presencial. E estamos aqui com o professor César Reis. Boa tarde, boa noite, bom dia, professor. Minha alegria imensa estar aqui com vocês. Como disse muito bem, hoje é um dia tão especial, né? Não é? 18 de abril. Esse lugar também é tão especial, fala muito profundamente no nosso coração, sabe? É. Sabe, um primeiro momento é que aqui funcionou durante muitos anos o Instituto Cultura Espírita do Brasil. Sim. Do qual, com Diolinda Amorim, grande nome, com Jorge Andréia, né? Com Zé Jorge, grandes nomes do movimento espírita, né? E eu acabei tendo o privilégio de um dia ser o presidente do Instituto Cultura Espírita do Brasil, ainda aqui, né? Então, isso para nós, isso fala muito profundamente no nosso coração. Outra questão fundamental é que você sabe que antigamente havia duas federativas, né? Sim. Havia aqui a cidade do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, com a UZERJ antiga, né? E havia lá o Niterói, né? Com a FERJ de 1907. Olha. Né? Tinha um patrimônio, uma história, uma sede monumental. Está lá, né? Está lá, uma coisa formidável, né? Mas sempre houve muita dificuldade, porque quando passou a ser o Estado do Rio, na representação junto à FEB, tinha que ser uma federativa. Sim. E nós tínhamos duas. Olha, a discussão para arrumar isso foi muito complicada, você nem imagina, sabe? Mas um dia foi eleito lá na FERJ o Hélio Loureiro, uma pessoa jovem, né? Que tinha a ideia de fazer a unificação. E o Hélio já foi entrevistado. Pois é. Então, o Hélio Loureiro foi convidado a uma reunião do Conselho Federativo Nacional, lá em Brasília, da FEB, né? E lá ele apresentou essa proposição. O Gerson Simões Monteiro era o presidente, né? Uma pessoa extraordinária. E disse, eu não tenho autonomia para tomar essa decisão aqui, mas vou levar o problema lá ao Rio de Janeiro. E a decisão foi criar uma comissão com dois elementos aqui da UZERJ, dois elementos da FERJ, e nós tivemos o privilégio de coordenar os trabalhos da comissão, porque nós éramos na época do Lar Fabiano de Cristo, nem da FERJ, nem da UZERJ. Essa foi a sugestão. E aí, graças a Deus, é o trabalho dos companheiros, né? Dentre os quais, por exemplo, o nosso muito querido Humberto Portugal, que desencarnou há pouco tempo, né? Enfim, graças a esse trabalho todo, foi possível fazer a unificação, onde surgiu o CERJ, né? Sim. E graças a Deus a coisa avançou muito bem, uma nova metodologia de direção, de administração, de trabalho, e que vem dando excelentes resultados. Por isso eu digo a você, para mim isso é um lugar muito especial, fala muito profundamente ao nosso coração. Eu estou emocionado e alegre, feliz de estar aqui. Aliás, já vi as instalações que foram remodeladas, tem muita coisa nova, bonita, arrumada, né? Vi aí a biblioteca, a livraria tem o nome do Gerson. Livraria Gerson Simões Monteiro, que é onde o livro é sua melhor companhia. É verdade. Tem até já um jargão. É isso aí. Tem assim um profundo respeito ao Gerson, né? O trabalho que ele faz, a vida dele, né? Enfim, aliás, essa federação aqui, esse CERJ é muito especial. Olha, esse menino aqui deixa a gente tão à vontade que eu vou até fazer, eu estou no papel de entrevistador, mas eu vou até dar um depoimento aqui, porque eu fico muito emocionado com o Gerson. Eu sinto muito a presença do Gerson na Rádio Rio de Janeiro. Às vezes eu vou começar um programa, parece que o Gerson está encostando assim, está em cima da gente. Muito da vida dele. Pois é, aquele incentivo que ele dava, né? E a presença do Gerson é contínua na inspiração das pessoas. Os tempos difíceis que ele conseguiu atravessar. Sim. Mantendo a Rádio Rio de Janeiro, apesar de tudo que se dizia que era impossível, né? Era impossível manter aquilo, a AM não tinha futuro, né? Mas ele manteve o ideal, manteve o trabalho, manteve o propósito, manteve a qualidade. E a Rádio Rio de Janeiro hoje realmente é uma referência, né?
E honra todos nós. Eu sou suspeito para falar. Eu sei, mas honra todos nós que amamos o Espiritismo, Amamos. o movimento espírita, Sim. o trabalho que a rádio faz é excepcionalíssimo. Mas ele não é fácil, ele não é fácil. Porque eu ia começar com uma pergunta, mas ele já foi, mas a gente está muito emocionado aqui, é verdade. Mas isso é amizade. Vamos né? voltar no tempo, não muito no tempo, eu sei que é recente. Como é que o senhor conheceu o Espiritismo? Na verdade, eu fiquei órfão aos 5 anos de idade, sabe? Meus pais morreram naquela época, tuberculose matava, né? Sim. Foi ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. E aí eu fui criado na casa do meu avô, que era espírita. Meu avô trabalhava o tempo todo, mas aos domingos ele disse, vamos engraxar sapato. Olha. Aí trazia os sapatinhos dele, eu tinha um sapatinho, era menino, tinha 5, 6 anos. E na verdade, engraxar sapato era um pretexto. Ele estava me evangelizando. Então, aos 5, 6 anos, eu comecei a tomar essa intimidade com o tal da reencarnação, com a lei de causa e de efeito, com o espiritismo, com o espírita, porque meu avô era espírita, militante. Meu avô chegou a ser o associado número 5 da FEB. Olha. Os mais antigos da FEB, muito antigo, né? E que também sou antigo, né? Então, Não é velho, é antigo, antigo, diferente, antigo. é outra história. E aí nós tivemos toda aquela fase da infância, Sim. adolescência. Tive muita sorte, sabe? Porque eu fui estudar numa escola militar lá no Ceará. Tinha a antiga escola preparatória de Cadete de Fortaleza, hoje é colégio militar. E lá havia um grupo espírita de professores. Eles se reuniam aos sábados, no gabinete de física, né? O professor de física sentava, botava uma música, convidavam os alunos, tinha uns poucos alunos, 4 ou 5, e os professores, tinha um professor de química, tinha vários professores. Naquela época a matemática era dividida, tem um professor de trigonometria, professor de álgebra, eles eram todos espíritas, matemática postava de espírita. Né? Era uma invasão espírita, naquele tempo ali. E a gente estudava espiritismo lá aos sábados, era uma maravilha. Estudava os sábados. Estudava doutrina lá com os professores, né? Era maravilha. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Puxa. Numa dessas vezes, veja só o que aconteceu. Numa dessas vezes, chegou lá o professor de trigonometria, chamava-se Coronel Felizardo, era o nome dele. Era o Felizardo? Nunca mais esqueci. Mas ele chegou com um senhor, assim, magrinho, sabe? E aí, olha, esse aqui, nosso amigo vai participar da reunião. Tinha lá uma cadeira, dessa cadeira preguiçosa, né? Sim. Do lado assim. E ele sentou na cadeira preguiçosa, e eu estou olhando, ninguém conhecia, estou olhando. O professor de física começou a ler o evangelho, fazer a prece. Quando eu olhei, o homem estava dormindo. Digo, olha, estava vem para a nossa reunião, fica dormindo aqui na reunião. Mas sabe o que aconteceu? Daqui a pouco começou a sair ectoplasma do nariz dele, da boca, dos ouvidos. Olha, isso à tarde, não era nem escuro. Era o Peixotinho. Peixotinho era cearense. Ele servia aqui em Macaé, no estado do Rio. Sim. E de férias ele foi ao Ceará, ver a família dele. E lá naquela coincidiu, os professores o conheciam, levaram e nós vimos aquilo. Foi uma experiência fantástica, ver aqueles espíritos se materializando à nossa frente, andando para lá e para cá. E eu tinha 16, 15 anos. Nossa! Foi experiência. Marcou definitivamente. Agora mesmo, que não tem dúvida nenhuma. Conversar com essas entidades aqui. Então foi uma experiência muito boa. Fantástico. Depois nós fomos para as Agulhas Negras, né? Estudamos lá. Também havia um grupo espírita da Cruzada Unitários Espíritas, a qual nós nos filiamos já desde aquela época. E depois rodamos o Brasil como militar, né? Em cada lugar encontrávamos sempre o grupo espírita. Que inclusive a Rádio Rio de Janeiro tem o DNA da Cruzada. Sim. É a Cruzada. Até hoje pegar os personagens lá. É verdade, né? Inclusive um dos dirigentes dos fundadores da Cruzada lá foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, Alvarenga. Sim, Joel Alvarenga, lembro, uma pessoa maravilhosa, né? Que aliás foi também do Instituto de Cultura e Espírito, foi vice-presidente nosso aqui. Mas então, lá na academia, nós conhecemos a Cruzada, depois como oficiais, eu servi de Três Corações. Eu conheci uma pessoa, eu cheguei tenente de Três Corações, né? E aí, daqui a pouco chegou um camarada de bicicleta, magrinho. Será que o senhor não consegue aí no quartel uns ossos? Osso? É para melhorar a sopa dos pobres. Eu faço uma sopa para os pobres. Digo, vou lá ver. Né? Então, fui lá, era uma casa lá no alto da cidade, uma porção de gente sentada assim, gente pobre, miserável, e lá no fundo, ele fazendo a sopa dos pobres. Né? Ele aquele caldeirão
aquele parecia um remo que ele ia mexendo, 120 passos por dia que ele fazia. O nome dele era Morbelo Vendramini. Ele me contou, eu fui sargento de infantaria, e fui chamado para o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira na guerra, na FEB. E eu era o comandante do primeiro grupo de combate da infantaria, eu era à frente do Exército Brasileiro. Quem ia dar o primeiro tiro era eu. Olha. Infantaria, eu já era espírita, eu rezava todo dia, Senhor, eu cumpro o meu dever militar, mas não deixa eu matar ninguém. E que rezava, era todo dia. Enfim, quando na véspera do combate, o canhoneio na madrugada inteira, e sabia que de manhã ia ser o tiroteio da infantaria, e quando ele ouviu um barulho vindo da retaguarda, um soldado disse, ó, o capitão quer falar com o senhor lá atrás, sargento. Eu fui para lá dizendo, deve ser a ordem para atacar os nazistas, né? Disse, não, que o sargento que cuida dos trens de cozinha lá atrás, o sargento levou um balaço e morreu. Você vai para lá. Porque na guerra tem isso, as pessoas ficam combatendo um dia, 2 dias, mas depois tem que ser trocado, senão ninguém aguenta. Sim. Né? E lá atrás, bem atrás, fica fazendo comida quente para as pessoas, né? E ele disse assim, passei a guerra inteira fazendo comida. Eu não dei um tiro. Olha, as preces foram ouvidas. Aí ele sorrindo e fazendo aquela... O que eu não sabia, que eu estava na guerra, treinando para fazer a sopa dos porcos. Que fantástico, que história. Morbelo Vendramini. Morbelo, um grande homem da Cruzada. Dirigia, criou o núcleo na casa dele. Depois nós construímos lá a sede, até hoje lá em Três Corações, Minas Gerais. Aliás, hoje tem um centro espírita lá chamado Morbelo Vendramini, em homenagem a ele, com muita gente. É o quarto coração, né? É incrível. Então, são experiências, entendeu? Que marcam a vida da gente. Sim. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, servi aqui, obviamente eu estava na Vila Militar, aqui no Rio, e fui procurar o núcleo da Cruzada Militares da Vila Militar. E ali encontrei pessoas excepcionais, o núcleo cresceu muito, se desenvolveu, e até hoje lá é um trabalho muito bom que os irmãos fazem. E depois, inclusive o programa na rádio. Programa na rádio. Domingo, 9 horas. Eu gravei aquele programa há muito tempo. Gravou? Eu lembro disso. Gravava no estúdio do Tuninho. Pessoa maravilhosa, gravava lá o programa. Mas então, depois nós fomos para a sede aqui da Cruzada, depois fomos lá para a Praia Vermelha, né, que era o nosso núcleo, ficamos aí, estamos até hoje ligados à Cruzada. Posteriormente, nós começamos a participar do Instituto Cultura Espírita. Naquela época, Diolinda Amorim já tinha desencarnado. Aliás, foi uma coisa muito interessante, só eu contar essa história. Um dia eu estava gravando na Rádio Rio de Janeiro, né, um programa lá da Cruzada, né? E também naquela época eu gravava um programa que chamava Luz na Penumbra, né? Um programa, eu fazia um estudo do livro dos médiuns, né? Os fluidos, etc. Não, Luz na Penumbra é anterior até a Rádio Rio de Janeiro. É muito antigo, você vê. Eu comecei na Rádio Rio de Janeiro, você nem imagina. Eu comecei quando a Rádio Rio de Janeiro era na Vila Isabel. Teodoro Silva. Teodoro era uma casa, entendeu? E lá conheci grandes nomes, grandes pessoas. Eu conheci o Geraldo Aquino. Em 71, 72, Geraldo Aquino ia nos centros espíritas pedir dinheiro para montar a rádio. Sim. Com a coragem daquele homem, né? A coragem incrível, que a gente nunca pode esquecer. Não, ele se aposentou mais cedo, abriu mão para de poder ganho fazer o trabalho. Para poder fazer o trabalho. É isso aí. E eu me lembro dele, indo nas casas espíritas, levando, muita gente não acreditava. A campanha do Cruzeiro. Muita gente não acreditava. Mas ele fez-se a rádio e ela está aí. É uma coisa extraordinária, né? Realmente magnífica. Não, e a rádio é uma coisa extraordinária, porque pouca gente sabe o quanto custa a rádio. A rádio por dia custa 12 mil reais por dia. Tem que levantar. Né? Tem que a rádio é um processo muito caro e os espíritas estão aí até hoje. Graças a Deus. Graças a esses frutos, essa semente de Geraldo que vem dando fruto. Que a gente não imagina como é que isso funciona. E funciona. Funciona. Graças a Deus. Né? É como eu estou dizendo. A obra espírita começa sem dinheiro, termina sem dinheiro, mas no meio ela se faz. É aquela coisa. É que ela muito se bom. Faz. Ela muito se bom. Faz. Eu estou dizendo, eu sempre digo isso. Mas estava contando, nós estávamos lá gravando um programa, Luz na Penumbra, lá. Quando o irmão que fazia a gravação, olha, o pessoal do Instituto Cultura Espírita não veio gravar, vai ficar sem programa essa semana. Eu não era do Instituto nessa época, né? Mas, puxa, eu conheci o programa e tudo. Era um programinha de 13 minutos, né? E eu disse para ele, sabe uma coisa? Eu vou gravar um programa para ele. E abri lá o Evangelho, fiz uma leitura, fiz uma prece, fiz um comentário, usei os 13 minutos. O
programa foi ao ar no domingo. Ah. Quando chegou a tarde, o telefone na minha casa tocou, de Olinda Amorim, Ai. do leito de morte dele. Ele Oh. estava desencarnando. Aquela voz sumida, mas doce, meiga, suave, gentil, generosa, né? Ele diz, meu irmão, como vou agradecer? Eu fiquei muito sem graça. Me agradecer o grande Olinda Amorim. E ele disse, graças a isso, aquilo me grudou no Instituto Cultura Espírita. Grudou no Instituto Cultura Espírita. Nem sou do Instituto, não é ainda. Vai ser. Como é que ele arrancava energia? No leito de morte, desencarnou pouco dia depois. E aí nós nos ligamos ao Instituto. Naquela época tinha o Dr. Jorge André, assumiu depois da desencarnação dele. Uhum. Depois veio o Diolinda Amorim. E vieram outros companheiros muito bons, né, trabalhadores excelentes. E final acabei presidente do Instituto Cultura Espírita, onde ficamos vários anos, né? Depois saímos daqui, fomos para outro lugar, depois fomos lá para o Regeneração, onde está até hoje, tem a sede do Instituto lá. E hoje quem dirige o Instituto é a nossa muito querida Nádia do Porto Rádio, que também faz programação para a Rádio de Janeiro. É uma criatura fantástica, está dando um nível espetacular as palestras do Instituto, que vão ao ar, né, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, e às sexta-feiras, às 9 horas da manhã. Vale a pena assistir, são palestras imperdíveis. Sim, não. E tem também um trabalho de Esperanto, que o Altamiro faz, às segundas-feiras, das 7 às 8 da noite, também é imperdível, vale a pena. É só entrar no site lá do ICEB, que vão encontrar as direções certinhas. Sabe qual é o programa mais ouvido da Rádio Rio de Janeiro? Não. É o do Givanildo, do Esperanto. É mesmo? É o mais ouvido. Carega Frato. Quer dizer, é um grande, um caríssimo irmão. Não, o Givanildo fica falando, você tem que falar Esperanto. Eu vou fazer um programa com você. Não, Givanildo, deixa eu aprender um pouco ainda. Esperanto essa trecínta, treclara, treprecínta. É muito simples, muito claro. Não, isso eu entendi. Vacila. Vacila, né? Vale a pena. Eu ia até começar a falar sobre movimento espírita. Mas não, mas o senhor já emendou, a gente já estava conversando sobre isso. Pois é. Vai fluindo. Vai fluindo. É bom. Mas, bom, espiritualidade eu gostaria muito que o senhor falasse também um pouco sobre a sua vivência. Já falou até do Peixotinho, né, da visão de um espírito. Quais são as suas inspirações desses espíritos encarnados, desses mentores queridos? Qual é a inspiração que o senhor tem desses mentores que estão ali no Instituto Cultura Espírita, na Rádio Rio de Janeiro, no Regeneração? Quando a gente vê o trabalho dessas entidades, a gente fica assim, fica espantado. Né? Como é que eles descem, né? Conseguem descer a vibração para ajudar a gente aqui, né? Sim. E eles fazem isso com um amor tão grande. Eu vou contar uma história para você. Nós estávamos no Hospital Central do Exército, eu estava me tratando lá, e tinha que fazer um exame de imagem, atravessar um pátio muito grande, sabe? E a volta do pátio estava cheio de mangueiras, e era final de ano, as mangueiras estavam todas floridas, né? E cheio de mangas. A mangueira verde, aquelas mangas amarelas, era lindo, um perfume, uma coisa linda, né? Eu fui atravessando o pátio, vi aquela coisa, né? E era um tempo de pandemia, o hospital estava lotado de gente, terrível, difícil, sabe? E aí eu fiz uma oração, agradeci a Deus que estava sendo ajudado, aquele perfume, aquelas cores, aquela coisa maravilhosa. Como é bom viver, né? Como é bom ter esse apoio, que coisa formidável. Aí eu senti, sabe, uma comichãozinha aqui no ouvido, e aquela voz lá do fundo disse assim: eu tenho uma gratidão profunda por esse lugar aqui. A voz disse isso, gratidão profunda. Quando eu comecei a minha vida como médico, foi aqui que eu fui acolhido. Eu fui tenente cirurgião, pronto, doutor Bezerra, tenente cirurgião. Assim, até hoje, olha quantos anos, até hoje eu guardo no fundo do coração a gratidão imensa, porque aqui eu pude começar a minha carreira como cirurgião, como que médico. Experiência. Doutor Bezerra, disse assim, nós aprendemos algumas coisas da espiritualidade. Então, nós extraímos das plantas, das mangas, das mangueiras, outras plantas, nós extraímos fluidos e misturamos esses fluidos com a medicação que os médicos aí da Terra produzem, para que, ao serem ingeridos
aplicados nos doentes, ajudem as curas. É a minha gratidão. Eu sou grato, que me permite. Eu estou dizendo. Ele agradecendo. Agradecendo que é permitido trabalhar. Olha, Meu Deus do céu. que lição. Isso é uma noção do que são esses espíritos. A gente não imagina o padrão amoroso, entendeu? Eles torcem por nós. A gente sabe, a nossa encarnação não acontece por acaso. Né? Existe um propósito, tem os resgates do passado, tem a semeadura do presente e aquela visão de futuro, né? É isso que está. Quantos espíritos estão torcendo por nós, nos estimulando, nos intuindo? A gente sonha, né? A gente dorme e a gente recebe uma opção de apoio. É o tempo todo. É o tempo todo. Então, o que a doutrina espírita coloca, e hoje é 18 de abril, é muito bom de falar isso. Os espíritos, essa multidão silenciosa que nos apoia, nos ampara, nos inspira, nos orienta, nos dá força, torce por nós. E quando a gente cai, eles são a esperança. Levanta, dá a volta por cima, você pode. Você não nasceu para droga, não nasceu para tragédia, não nasceu para agonia, não nasceu para... Você nasceu para o amor. E eles instilam isso na gente o tempo todo. A doutrina espírita diz, é tão clara, é tão bom. Esse é o consolador. Que a gente sente isso todo dia, né? É uma coisa assim absurdamente maravilhosa. O senhor já chegou assim, até no ponto, dessa mensagem final. Mas eu vou pedir de qualquer maneira suas despedidas. Meu Deus do céu. Olha, é uma alegria enorme estar aqui, sabe? Eu agora mesmo estou recebendo esses frutos, eu sinto esses frutos. Aquilo que o doutor Bezerra falou, sabe? Aqueles perfumes, aquelas harmonias, aquilo são coisas que se misturam com os átomos que compõem o nosso sangue, sabe? Aquilo bate, aquilo é saúde. Esse é um momento de saúde para mim. E eu quero muito, muito, muito que a espiritualidade nos ensina isso, né? Eu quero muito que esse momento de saúde que está sendo feito para mim agora seja para você, para todos os irmãos que nos ouvem. Essa onda de ternura, de alegria, de harmonia, de equilíbrio, de paz, possa varrer esse nosso ambiente, né? Possa chegar a todos os lares e sejam sorrisos renovados. O Espiritismo é isso mesmo. 18 de abril de 1857, tocou, militar, né? Tocou a alvorada da nova era. Muito bom. Que ela seja pronta, disponível para todos. Professor, me permita chamá-lo de professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma emoção muito grande. Eu espero que passem para todos essa emoção imensa desse dia, deste lugar, desta pessoa e até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.